Então, vamos lá, Má. Como é que é essa história de como é que nós colocamos o nosso conteúdo no outro? Né? O que aconteceu comigo essa semana foi uma questão e a gente parou para avaliar isso aí. E quando eu comentei... Oi pessoal, aqui é a Andresa Molina e seja bem-vindo a mais um podcast Humanoterapeuta. E eu tô novamente aqui com a Márcia Marins pra gente falar de temas bem legais. Seja bem-vinda, Márcia Marins, tudo bem? Obrigada, Andresa, tudo bem? Oi pessoas, eu aqui de novo com muito prazer. Então hoje a gente vai falar de um tema que a gente escolheu, que eu acho bem interessante. Foi um tema que ele rodou a nossa semana. Então, para quem não sabe, a Márcia, ela é terapeuta aqui no Espaço Humanidade. Na verdade, ela dá o curso de psicanálise e espiritualidade e ela também é minha psicanalista. E foi um tema que aconteceu durante a nossa semana, né, que subiu aos nossos olhos, e a Márcia vai falar também que com os outros analisados dela também foi um tema que surgiu. Então, como a gente segue muito o fluxo do universo, o que o universo quer da gente, né, a gente é um funcionário do universo, né? Então a gente entende que seria um bom tema para a gente trazer para vocês. E aí o que a gente escolheu então para falar? O quanto nós colocamos o nosso conteúdo nos outros, tá? E a Márcia vai explicar melhor isso. E também como a gente acaba medindo os outros com a nossa régua, tá? Então é por aí que que vai a nossa conversa dessa vez. Então vamos lá, Má. Como é que é essa história de como é que nós colocamos o nosso conteúdo no outro? Né? O que aconteceu comigo essa semana foi uma questão e a gente parou para avaliar isso aí. E quando eu comentei, gente, porque é assim, o universo tem um jornal. Se você acordar de manhã e falar qual é o assunto do universo, vai vir uma intuição e aquele assunto vai ficar a semana inteira. Principalmente nessa linha que nós trabalhamos, terapia, psicanálise e etc. E quando um cliente, na segunda-feira, por exemplo, começa a atender, eu atendo de segunda a quinta. Na segunda, o primeiro cliente traz um assunto, aquele assunto se repete por toda a semana. E o que é isso? Medir o outro com a sua régua ou pôr o seu conteúdo no outro. É um fenômeno psíquico que é natural, não é decorrente. É o socossô. Todo mundo é assim. A gente só pode reconhecer aquilo que a gente conhece. Então, vou dar um exemplo que fica melhor. Por favor. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa estima, que ela acha que ela entra para uma conquista já se sentindo derrotada, achando que não sabe, ninguém vai olhar para ela, aquelas coisas de baixa estima. Se ela chega num ambiente, uma pessoa não vem, um bofe, que ela tem interesse, não vem cumprimentar, para ela é porque o bofe não gosta dela, não está com interesse nela. Só que essa mesma pessoa está conversando com outro bofe. Aí ela fala, ele não tem interesse porque ele não veio. Só que na realidade ela usou a régua dela, a baixa estima dela. Porque na realidade o outro bofe não veio porque ele estava com ciúmes. Entendi. Entende como funciona? Entendo. A gente sempre vai interpretar o outro conforme os nossos sentimentos. E a gente esquece que o outro tem sentimentos que é dele e que nem passa pela nossa cabeça. Como é que eu vou adivinhar o que você está sentindo, o que ela está sentindo? Compreende? Compreendo. Na verdade, assim, um exemplo que eu acho que eu também posso dar, que tem muito a ver com... que você deu um de relacionamento, né? E a gente pode ir para outras áreas, que às vezes pode ter Claro. outros exemplos que facilite também o processo. Que é o fato de, por exemplo, às vezes eu faço uma ligação ou eu mando uma mensagem para uma pessoa. E por que eu tô falando disso? Porque quando a gente fala aí dos nossos pecados capitais, que na verdade não são pecados, são os nossos instintos, e a gente vai falando disso mais para frente em outros podcasts, e um pecado muito, muito forte, um instinto muito forte meu, né, é a gula. Sim. Né? E a gula,
quando eu entendi que a gula, porque a gente sempre tende a achar que a gula tem a ver com comida e que é algo ruim. E assim, ela pode ser ruim ou pode ser positiva. E no meu caso da gula, onde ele é onde ele é positivo? Em tudo que eu faço. Eu sempre tenho uma nova ideia, eu sempre quero empreender outra coisa, um novo curso, uma nova dica. Por isso sai tanto vídeo, porque é a minha gula que movimenta para isso, né? Então, nesse aspecto tem sido positivo. Mas uma parte que eu percebi que é uma coisa muito do dia a dia e que é legal, é a minha gula no sentido de ter dificuldade de mandar uma mensagem para você. Então eu vou lá e mando uma mensagem para Márcia ou para qualquer pessoa, num aplicativo, tá? No WhatsApp, enfim. E aí eu mando uma mensagem para você. Aí a Márcia me responde. Aí passa um pouquinho, eu mando outra mensagem. Aí ela me responde. Eu mando outra mensagem. Ela me responde. E chega um momento que eu mando e ela não responde, né? O que acontece? A Andresa, ela tende, por uma razão natural que todo mundo tem, e ainda aliado à minha gula, a imaginar que primeiro que eu quero que a Márcia responda tudo, não tem fim essa conversa. Então eu entro em dor, essa é a minha gula. A outra questão eu fico imaginando sempre que, agora não mais, porque agora eu já aprendi a entender essa gula e esse processo, mas eu fico imaginando sempre, será que ela ficou chateada? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Será que, porque eu disse, às vezes elaborei uma questão, ou fiz uma pergunta super elaborada dentro do meu contexto para eu entender alguma coisa que está acontecendo comigo, e aí ela não responde. Aí eu falo, será que eu não devia ter falado? Será que ela ficou chateada? Será que ela entendeu errado? Será que ela ficou com raiva? Na verdade, eu criei um conteúdo. Isso. Né? Primeiro que eu romantizei no sentido de contar uma história que não é real, é um romance que a minha psique, a minha mente criou. E a outra coisa é o fato de que ela tá sempre... eu coloquei uma situação com um conteúdo, então eu tô íntegra quando eu falei, eu não tinha maldade, e aí eu coloco para ela uma questão e ela não entende da maneira como eu coloquei, mas eu acabei colocando para ela, esperando que ela tivesse o conteúdo que eu tenho. E aí é que eu medir o outro com a minha régua. Eu quero que ela tenha um conteúdo que eu tenho e entenda como eu entendo. Só que sou eu que entendo daquela maneira. Esse é o meu conteúdo. Eu não posso pôr o meu conteúdo e medir ela por esse conteúdo que é meu. É mais ou menos isso, Mar? Falei certo ou enrolei demais? Não, falou certo. Inclusive, na Bíblia, não tem a história, acho que é Torre de Babel, que cada um falava uma língua? É isso? Não vou saber exatamente. Gente, Torre de Babel, eles estavam construindo uma torre, a intenção do povo era construir uma torre que chegava até o céu. Aí Deus, por castigo, fez com que cada um começasse a usar uma língua. Então, mitologicamente, usando o mito, porque a nossa psique funciona pelo mito, é a mesma coisa. Eu falo uma língua emocional e você fala uma outra língua emocional. Como eu não percebo a minha língua direito, fica impossível de entender que o outro tem uma outra linguagem, uma outra língua emocional que não a minha. Só que cada um tem um emocional, que é o que você explicou. Você pode me fazer uma pergunta toda doce, toda mostrando autoconhecimento, que você quer se ver, se enxergar, mas se isso não está em mim, eu não vou entender lhufas do que você falou. Não tem como reconhecer, né? Não tem como reconhecer, porque eu não conheço o seu conteúdo. Principalmente o emocional. Por isso que a gente acaba se reunindo em grupos de pessoas que falam e gostam da mesma coisa. Exatamente. Por isso que quando nós começamos a fazer curso de psicanálise, humanoterapeuta, qualquer tipo de terapia, a nossa frequência muda e automaticamente o nosso entorno vai mudando também. Porque aí é necessário, como diz na apometria, um outro ajuste fino. De frequência. De frequência. Porque aí a gente passa a falar uma outra linguagem. E aí um pouco que, apesar de não ser o mesmo conteúdo, mas o outro entende um pouco mais do que eu quero dizer. Fica mais fácil essa comunicação. Exatamente, porque no nosso falar, na nossa comunicação, não é só a verbalização. Tem o gesto, tem o rosto e principalmente a energia. Principalmente hoje em dia, através de celular, internet e etc. E tal.
né? Então, se nós temos a mesma energia, a gente até consegue se comunicar numa boa. Mas se a gente não tem a mesma energia, um vai falar alho, o outro vai entender bugalho. Que é o que acontece na maioria em qualquer tipo de relacionamento. Com certeza. Não, com certeza, porque assim, tem uma coisa engraçada, é difícil eu não voltar sempre para esse, porque acabei me percebendo muito em relação ao que você fala, que é dos elementos, né? E pelos pecados capitais que não são pecados. Que é o fato da preguiça. Eu percebi o quanto é a preguiça. A gente começou uma coisa e está indo para os pecados, né? Enfim, a preguiça é quando eu tento falar uma coisa. Tô muita vontade de conversar, de te contar uma coisa. E nós somos amigas e eu sei que você vai entender aquilo. Enfim, eu vou conseguir elaborar aquilo com você. E eu venho, tive um sonho ou aconteceu alguma coisa, eu vou contar para Márcia ou para alguma amiga. E aí, naquele momento, eu queria muito te contar, mas eu começo a contar, vai me dando uma preguicinha. Aí eu percebo que é porque tá na hora, que naquele momento, apesar de nós termos uma frequência que tem sintonia, naquele momento não vai. Aí se eu ficar forçando o movimento de falar, né, acaba que você não consegue receber. Eu falo, mas você não recebe. Aí aquele movimento de que... nossa, mas eu te falei, você não prestou atenção em nada do que eu falei. Então, respeitar que naquele momento eu tinha um monte de coisa para dizer, mas me deu uma preguiça, não estava fluindo, porque não estava naquele momento com a frequência exata que eu ia transferir e você ia captar. Isso, porque como você sempre diz, tudo é uma questão de frequência. Se a gente tiver esse conhecimento, que tudo é frequência, e nós estivermos sintonizados conosco mesmo, nós vamos perceber o momento de fluir e o momento de parar. Como a maré, né? Como o mar que vai e volta, é o ritmo do universo. Expansão e contração. Sim. Por isso que vem a preguicinha, como você falou, de não vou falar tudo, vou resumir. Ou depois eu falo. Ou depois eu não falo. Não adianta falar agora que ela não tá prestando atenção. Mas não é que ela é ruim e ela não quer me dar atenção, porque daí é outra historinha, né? Senão você romantiza outra historinha e começa a se sentir mal, porque daí ela não prestou atenção em mim, porque ela é minha amiga, mas acho que ela já não é mais minha amiga, porque ela não gosta de mim. E na verdade é um romance que foi criado, e de novo falando assim, toda essa história que é criada, ela vai gerar uma descarga hormonal, e aí a gente vai se sentir pior ou melhor de acordo com essa descarga hormonal, mas é só descarga hormonal. Na verdade, nós somos uma bomba de hormônio. De hormônio. Na manifestação, sim. Mas sabe o que eu questiono muito e o que eu percebo muito, Andresa? É as pessoas, vou voltar à história da régua, querendo achar que a humanidade inteira é igual. Então, eles parece que a maioria das pessoas, não quero generalizar, não se toca que somos seres únicos. E que, tipo, igual Márcia Marins, igual a Andresa Molina, igual a Maria, igual o João, só esses. O pacote, nós somos semelhantes, não iguais. Sim. Porque mesmo numa folha, numa árvore, existem milhares de folhas. Todas são verdes, mas nenhuma tem a mesma tonalidade. Entendi. E o ser humano esquece. Então ele pensa que o outro vai entender ou vai sentir as coisas da forma que ele sente. E é furado, gente, não funciona isso. Não, porque assim, todo mundo tem... Eu entendi o que a Márcia quer dizer de uma maneira assim, ó. Todo mundo está querendo colocar... todo mundo é igual, né? Porque é uma questão aí de fala-se de justiça, né? Justiça, igualdade. Isso. Colocando todo mundo como todos somos iguais. Mas não é verdade. Somos todos absolutamente diferentes, porém semelhantes. Porém semelhantes. Né? É tipo assim, todos nós temos uma função em relação a esse todo. Sim. Mas a mesma função seria desperdício da natureza. Sim. Cada um cumpre com uma função. Por isso é tão importante nós sermos exatamente o que nós somos, né? Reconhecer o que sou, entender que erro e que tá tudo bem. Nós estamos aprendendo a ser um humano. Essa raça ainda está em desenvolvimento, não está pronta, por isso não tá ninguém é perfeito, né? Porque a perfeição é só quando está pronto. Enquanto está se aprontando, né?
ainda, Tá se tá? aprontando. Caminhando para essa perfeição. E aí, nesse processo de aperfeiçoamento, de ser a essência, você consegue manifestar o divino na Terra, né? Que é exatamente ser a folhinha com a tonalidade que é só dela, com os raiozinhos ali, não sei, não conheço o nome exato, que os risquinhos ali vão ser Da exatos, folhinha. como da nossa Digital. que é Com uma íris no olho, que é demonstra, extremamente, né? completamente diferente uma da outra. E aí, quando a gente percebe isso, eu dou um exemplo, que é que acho que até exemplo que você trouxe, enfim, que somos cada um uma célula desse grande corpo, Que é o todo. que é o todo chamado humanidade. Enfim, cada um faz parte de um órgão desse corpo, e esse corpo faz parte de um corpo maior. E quando a gente entende isso, fica legal a gente pensar quando a gente quer mudar, né? Ser o que a gente não é. E você dá um exemplo muito bom, que eu acho que a gente tá muito sério aqui, mas a gente se diverte muito. Mas acho que a gente tá se habituando a esse momento novo. Mas a Márcia, a gente se diverte, a gente fala muita bobagem, porque a espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com ser santo, tem a ver com não falar isso, não falar palavrão, ou não falar alto, ou não expressar a sua ira no momento em que ela tá, mas sim ser íntegro, viver a sua essência. E aí tem um exemplo, então acho que a gente pode começar a se divertir, porque eu acho que eles vão se divertir do lado de lá. Porque esse assunto é denso, sempre se ficar muito pesado. Se a gente não brincar, fica mais difícil conseguir compreender, e até a brincadeira é uma maneira de marcar, né? Da gente não esquecer mais. E a Márcia dá sempre um exemplo, que se você topar, a gente dá pra eles, é quando a célula do pé resolve virar célula. É o contrário, tá? Ela vai falar pro pé, mas não é o pé, não. Vamos pôr na iluminação, vamos pôr na luz, pessoas. Vamos começar a se divertir. Vamos pôr na luz. É a mesma coisa que a célula do cismar, porque a célula do na merda, todo mundo concorda. Claro. Né? Por mais higiênico que seja o todo, a função da célula do é tá na merda. Aí ela cisma que quer ir para a luz, ela quer ser uma célula nobre. E ela quer exercer a função da célula do coração. Então, você que está ouvindo agora, faz com o seu ânus, faz com o seu a contração e a expansão do seu coração. Bombeia o seu ânus, o seu mesmo, né? Como se fosse coração. Não dá um desconforto? É isso que o todo sente quando nós não conseguimos ser íntegros e viver a nossa função no estado de socossô. Né? Eu quero ser assim, assado, cozido, quero ser igual fulano, igual ciclano. O todo entra em sofrimento. Quando você deixa de cumprir com a sua função. Quando você, da mesma forma, lei de Hermes, que tem no macro, tem no micro. Então, se eu não entendo do macro, se eu não entendo de astronomia, vamos para a célula do corpo, vamos para os órgãos do nosso corpo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o contrário também é verdade. A gente fala assim que é para lembrar, porque assim, o contrário também é verdadeiro. Se a célula do coração resolver que ela está cansada e que essa é uma função muito pesada para ela, porque é um dos órgãos tão importantes e ela se sente super importante, aí ela vai ser a orgulhosa, a melhor zona, e que ela não aguenta mais e agora ela quer relaxar. Ela quer reganhar. E aí ela resolve que ela quer sair de uma condição, deixar de cumprir uma função para ir ser célula do ânus, na célula do o que acontece? Ela também, primeiro que ela não vai conseguir, ela vai criar uma dor porque ela não vai conseguir. A segunda questão é, cada um se prepara para ser aquilo que precisa ser, para ser o melhor do que precisa ser. Então, usando essa analogia, né, de estar na merda, enfim, então ela foi construída com uma proteção específica, com uma camada específica, com uma função de contração no momento adequado, né, para conseguir fazer uma limpeza, né, porque a gente tende a imaginar que a gente tá errado, mas não tá perfeito. Então, o coração, o cérebro, o pé, o que é o prazer, né? Então, quando você pensa nas regiões onde a gente sente prazer, sexualidade, gente, elas são extremamente importantes. Elas são menos importantes do que a célula do cérebro,
De jeito Né? nenhum. Quem é que vive sem o prazer é o processo de profunda dor, é quase o câncer da alma, né? E como é que a gente vai ativar o sistema imunológico espiritual, né? Essa parte imunológica, com prazer, com alegria, com a felicidade, e a gente precisa de todas essas partes, né? Então eu acho que isso é legal a gente falar dessa maneira para tirar o feio da coisa, porque todo mundo, como é que olha com olhos muito feios para tudo. E aí a gente acaba não falando de assuntos tão importantes e fica se sentindo merda sem função. Ou fica se sentindo uma célula mais importante do que as outras, e aí o orgulho tá lá em cima, né? O orgulho mal usado, se sentindo melhor do que o outro se sentindo pior do que um. E aí é onde a dor tá estabelecendo, né? E as relações estão apodrecendo. E apodrece, mas eu acho que o mais grave de tudo, né, é que essa relação, ela se apodrece primeiro nós com nós, como eu costumo dizer. É nós com nós. Gente, para que tanto sofrimento nessa coisa de errar? É que nos falta palavra ainda. Tem coisas que ainda, vamos chamar, não baixou, né? Não chegou na terra palavras, porque perfeito, né? A gente considera o que a Andressa Molina falou, uma coisa terminada é uma coisa perfeita. E nós estamos ainda desenvolvendo a espécie humana. Mas nesse desenvolvimento espécie humano também é perfeito. Sim. Mas a nossa mente concreta não permite, o nosso mental inferior não permite entender esse conceito abstrato. Perfeitamente imperfeito, né? Perfeito, mas muito perfeitamente. Nossa, gente, a gente é tão perfeitinho em tudo, né? Muito, nossa! Nossa, eu fico assim abismada quando eu penso assim no meu corpo físico, como ele funciona na ordem certa, né? Você come, faz digestão, separa tudo que é proteína, que é vitamina, joga lá pro seu sangue, o outro tem a função de excretar, o outro de pôr para fora, tudo que você põe para fora, quando você faz uma grande merda, quando você caga, né? Volta de novo para a terra através do vaso sanitário, que vai alimentar a própria terra, que vai alimentar os minerais, que vai alimentar o vegetal, que vai alimentar o animal, que vai nos alimentar. Olha, é muito legal isso. É o eterno compartilhar. Só que entra nessa coisa, se a gente não consegue ser quem nós somos com naturalidade, nós saímos da nossa função. E saímos por causa do julgamento de isso é certo e é errado. Colocando em prateleira, né? Colocando em prateleira. Eu falo que, assim, por que colocando em prateleira? Porque, assim, se eu julgo alguma coisa como bom ou ruim, qualquer coisa, tudo que é diferente daquilo é o oposto. Então, vamos imaginar que eu tenho dentro do meu conceito o que é uma mulher bonita, tá? Então, uma mulher bonita, o que seria uma mulher bonita, né? Uma mulher alta, magra, sempre bem arrumada, sempre bem penteada. Vamos imaginar que eu entenda isso. Então, tudo que é diferente disso, esse é o certo. Tudo que é diferente disso, não é o certo. Automaticamente eu coloquei para outra prateleira. Eu sou uma mulher alta, magra, totalmente arrumada? Não. Então, aí eu sou errado? Não sou, mas eu acabo colocando tudo aquilo que eu coloco como um padrão de certo, tudo que é diferente daquilo é errado. E aí eu me vejo milhares de vezes diferente daquilo que eu entendo como certo. Então eu sou errada. Aí tá a vibração. Aí é que as pessoas perguntam, mas como é que faz para vibrar? Porque eu fico pensando na vibração certa. Pensar, gente, é só uma história que a gente cria. É olhar para essas coisas com uma profundidade maior para entender o que é que eu tô vibrando, porque tá além do pensamento, tá antes do pensamento. O pensamento vem porque existe uma vibração, né? E não o contrário. Isso, Porque todo mundo fala, você pensa, aí você sintoniza, aí você vibra. Não. Só vem na sua mente alguma ideia ou alguma lembrança porque você está sintonizado com aquilo e aí a ideia vem. Está na frequência, exatamente. E olha que engraçado, a Andressa Molina falando que na régua dela, mulher bonita, é alta, magra. Eu, na minha régua, eu estou falando, eu sou feia, Andressa Molina, porque ela gosta de mulher alta, ela magra, me acha feia. Baixinha, ela me acha feia. Mas a Andressa Molina tá falando que ela me acha feia? Não.
Ela está falando qual é a régua dela de bonita. Eu é que quero, aceito a régua dela e quero me medir através da régua dela. Não vai funcionar. Eu não sou o tipo físico mesmo, porque nós duas é hétero. Né? Você ainda é? Ainda sou. Eu ainda estou. Eu tô pensando em mudar, mas não, me dá um vazio no útero aqui e não funciona. É hétero mesmo. Então, entende? O que me importa qual é o seu motivo, a sua régua de beleza. Você vai gostar de mim por outros motivos, por outras características que eu tenho e que não a física, mas as pessoas ficam apegadas nessas réguas, nesse conceito e sofrem muito. E sofre muito. Esse é o pior, essa é a maior questão. A maioria das pessoas que vem aqui no Espaço Humanidade pra gente, que vem fazer os tratamentos, né? Com a nossa metodologia, o humanoterapeuta, e também de todos os nossos alunos, que todos os nossos alunos do humanoterapeuta online, eles ganham o tratamento. Na verdade, não só do online, porque o presencial, como está presencial aqui, naturalmente no decorrer do curso eles vão passando pelo processo de tratamento. E o online, como não está aqui, a gente faz um outro movimento, né, com eles. E a maior dor é essa. Tá sofrendo porque não consegue ser aquilo que colocou na cabeça, ou não consegue fazer com que a vida seja aquilo que ele colocou na cabeça que seria o ideal, uma régua ali que ele colocou e que não funciona. E aí vai gerando um monte de dor. E aí para cada um, variações. Uns vão ficando extremamente depressivos, Sim. né? Muito tristes, numa tristeza sem fim, porque isso entendeu que a vida tinha que ser de um jeito e a vida não é, né? Outros vão ficando muito raivosos e às vezes com muita tristeza. Em alguns aspectos, não são todos, cada caso é um caso, cada pessoa é uma e não é pra gente colocar todo mundo medir com a mesma régua. Mas em alguns casos, a pessoa que tá muito triste, muito depressiva, ela está com muita raiva internamente, só que aquilo já desgastou de tal maneira que ela cansa, ela esgota, né? Que é muita raiva de que a vida não foi do jeito que ela idealizou que deveria ser. Que aquele casamento acabou e não devia ter acabado, aquele filho não é do jeito que eu queria, ele não casou com a pessoa certa, ou ele usa droga, e aí ela tá em dor. Eu entendo a dor, mas é o que é. Eu não aceito que meu filho usa droga. Tá, mas ele usa. Então, assim, uma coisa é você aceitar, e a outra coisa é, claro, você olhar para isso, né? Ser conivente, ou ajudar nesse processo, ou não tentar, porque se você sente que tem que tentar, tente, né? Sim. E aí não é um julgamento, é só perceber que a pessoa fica muito brava, no fundo ela tá com muita tristeza, ela tá muito cansada, mas no fundo, a crença de camada bem profunda, ela tá mesmo puta da vida. Sim. Que a vida não foi, que o universo inteiro não modificou para caber na régua dela. Exato, que inclusive a sequência emocional da nossa psique, toda frustração vai gerar raiva. Sim. Toda e qualquer frustração. Quando eu me frustrar, fiquei triste porque isso não aconteceu. Mentira sua, você tá puta, você tá com raiva. Né? Só que como é feio ter raiva, eu não enxergo que eu tô com raiva. Eu enxergo que eu tô triste. Aí vê as coisas com os olhos ao contrário, isso, né? Aí eu viro a vítima. Então, no lugar de ter a raiva, a ira, que é uma coisa, que é uma energia de fogo, que é para ir destruir, que é para mudar a situação, que é para transmutar, que é para transformar, eu fico triste, jururu, eu vou para dentro. E aí esse ir para dentro, assim, para dentrinho, é justamente a depressão. Você não se expressa naquilo que você quer. Porque você acha que raiva é uma coisa feia, porque foi dito assim. E assim, ódio, matar as pessoas, bater, espancar, realmente não é nada bonito. Mas expressar o não gostei, ou queria que tivesse sido de um jeito e foi do outro, eu tô puta, tudo bem, eu não posso mudar. Não tem como mudar. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. Mas eu fiquei brava e eu só tô expressando a minha braveza. O que eu posso fazer para não ficar mais nessa situação ruim que eu tô me colocando? Eu preciso mudar. Ou eu uso essa potência energética da ira, né, que não é um pecado. O ódio, sim, é uma coisa ruim, não é um pecado, mas é uma coisa ruim. Mas a ira é um potencial. Ou eu uso isso, ou se eu não usar essa potência, naturalmente eu vou entrar num processo de vítima. Então, ou eu sou o forte que vou e faço, ou eu sou a vítima que não posso nada. E aí são as duas. Né?
que é a trilogia da psique. Existe o juiz, a vítima e o algoz. E nenhum desses papéis somos nós na integridade. Entende? Então, se a gente se vê nessa posição, esquece, está fora da casinha. Você vai estar ou de vítima, ou de juiz, ou de malvado. De malvado. Você nem é 100% um. Na verdade, nós somos todos e não somos nada disso. Não somos nada disso. Somos algo muito... Somos a somatória de tudo e de todo. A gente não tem só uma posição, compreende isso? Sim. Né? E agora há pouco você falou da ira e você falou do ódio. É semelhante, porque também se aqui tudo é polaridade, se eu amo, a polaridade do amor não é o ódio. Sim. Então, se eu me nego a sentir o ódio, eu me nego a sentir amor. Aí eu fico blindada. Por isso que isso na psicanálise e espiritualidade, não no energético. No energético é outra frequência, é outro tratamento. A psique é uma coisa interna, o energético é você atuando no duplo etérico do outro. Entende a língua? Entendo. Sabe um jeito que eu explico isso? Porque todo mundo fala muito assim, Andresa, mas tudo é por sintonia ou os opostos se atraem, né? E assim, as duas coisas. Sim. Porque dentro de um olhar espiritual, né? Dentro de um mundo espiritual mais energético, mais sutil, né? No corpo causal, no mental superior e a tríade superior, tudo é por sintonia, né? Tudo é por sintonia. E aí, no mundo físico, tudo é pela polaridade, né? Pelo oposto. Então, o que acontece? Eu explico sempre, para quem me acompanha já deve ter escutado essa história, mas, enfim, veja se você concorda com o que eu vou dizer, enfim, a gente pode melhorar isso. Eu e o Rodrigo, que é o meu marido, a gente, espiritualmente, é por sintonia, por um projeto comum. Então, os dois encarnaram por um projeto comum, né? Esse projeto comum seria, então vamos assim, para simplificar, para ficar mais fácil o entendimento. Assim, é a história, é o espaço humanidade, é trazer consciência que cura para um número maior de pessoas. Então, a gente está junto, a gente escolhe, por sintonia, participar dessa vida junto. Só que, na manifestação, né, físicos encarnados, nós somos completamente diferentes. Né? Então ele é o oposto que me atrai e eu sou dele o oposto que atrai. Por quê? Porque aqui eu preciso de uma potência que ele tem e ele precisa de uma potência que eu tenho. Então nós nos unimos, estamos juntos, para qual motivo? Para se complementar, porque na matéria é polar, precisa de polaridade, né, para ter manifestação, polaridade feminino e masculino, enquanto carga, né, não só mas também enquanto gênero, positivo e negativo, que é o caso da pilha, tá? Então, assim, nós somos opostos que se atraem, se complementam para existir a manifestação de um projeto espiritual que é por sintonia. Então, no espiritual é por sintonia e no físico é por polaridade, No espiritual, semelhante atrai semelhante. E aqui nós vamos buscar a nossa complementariedade. Isso. Por isso que a nossa psique funciona através de projeção e por isso que a gente usa a nossa régua no outro e esquece que o outro tem outra régua. Entendeu? É isso mesmo. Bem legal, né? Muito legal e quando a gente começa a entender isso, porque daí a gente começa... Porque, claro, lidar com outro que é diferente é mais difícil, né? Você tem que entender o lado do outro e aquilo é diferente de você. E aí é quando você vai caminhando e as pessoas meio que desistem disso porque é difícil, né? Sim. E aí, enfim... ou porque não conseguem compreender o real significado do amor, que não tem nada a ver com fofurice, né? Que é aquele mimiseira, aquela coisa... Mimiseira é ótimo, né? Aquela coisa... não é isso, né? Porque aí quando essa paixonite aguda acaba, sobra nada, né? E o amor vai além disso. Amor vai... Nossa, muito. A gente não tem nem... ainda não chegamos lá, mas eu acho que o mais próximo que a gente pode descrever do amor é o amor, por exemplo, materno, seja pelo seu filho, seja por um animal, sim, que você ama e você não espera nada. Sim. Eu amo, por que você ama? Eu amo porque eu amo.
Mas tem motivo? Não, não tem motivo nenhum. Né? Mas no nosso estágio evolutivo de desenvolvimento, a gente ainda tem a formulinha do eu tenho o que para ele mesmo. A gente só se movimenta ainda na psique pelo próprio interesse. Que é caminho contrário do amor. Né? No amor não há interesse. Eu amo porque eu amo. E quando a gente fala disso, que todo mundo só se movimenta pelo próprio interesse, gera uma dor absoluta. Principalmente nesse público que acompanha a gente, que está num processo de espiritualidade, de querer se compreender, de consciência. Então, quando a gente fala que todo mundo só se movimenta por interesse próprio, não, eu não sou assim, né? E eu também pensava isso. Então tá tudo certo, tamo junto. Mas aí quando você começa a entender que isso é o melhor que pode acontecer, Claro. Por quê? Porque precisa alguma coisa te mover, precisa ter um interesse, porque senão, que nem você fala, eu não saio da minha cama, eu fico lá. Não. Então, às vezes eu não tenho dinheiro, eu me movimento pelo dinheiro, por exemplo, porque senão eu não sairia nem da minha cama, né? Você colocou isso, eu ficaria aqui na minha casa. Então, que bom que eu tenho isso para me mover, para fazer o quê? O que de fato eu tenho como missão para fazer, né? Isso, que é um motivo para ação, a motivação. O ser humano só se move pelo próprio interesse, porque a gente só consegue mobilizar nossas energias se tiver um motivo. Vamos pegar um exemplo, vai quem serve comida para morador de rua. Muita gente, e aí Jesus já falava de sepulcro caiado de branco. Sim. Ou minha avó falava assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eles vão dar comida para o morador de rua com boa intenção, porque eles sentem piedade daqueles que estão morando na rua, que não têm o que comer, cheio de bom sentimento. Mas o que movimenta eles? O prazer que eles sentem em estar ajudando, supostamente, né, eles imaginam, em estar ajudando outra pessoa. Então, ele se moveu pelo quê? Pelo prazer que ele sente de estar ajudando o outro, de estar servindo o outro. Nem vou pôr ajudar, que eu não gosto, não. Está servindo o outro, não é o próprio interesse. É o próprio interesse. Né? E não é que isso não precisa ser ruim, né? Porque olha, tudo com os olhos muito ruins, porque isso é feio, porque se movimenta por isso. Não, é sempre por esse prazer. E esse prazer foi colocado em cada um, é um tipo de prazer, enfim, justamente para a gente saber se a gente está no caminho certo. Sim. Porque se não me dá prazer, possivelmente não seja o meu caminho. Não que seja um caminho ruim, só não é o meu. Por que dá prazer no outro e não dá em mim? Porque esse é um termômetro para a gente saber se a gente está no nosso projeto de vida, no nosso caminho, nas nossas missões, dentro daquilo que eu faço hoje, me dá muito prazer. O dia que não der mais prazer, que virar um peso, a gente está aqui conversando, tá gostoso, a gente está começando há pouco tempo, tá gostoso. Tá, o dia que não der prazer, que for ruim, não faz o menor sentido. Já não cumpre com a função. Possivelmente seja uma outra coisa, ou com outro formato, ou sozinho, ou separado, ou não, mas nesse sofazinho vai ser em outro lugar, porque... Enfim, não sei, porque assim que é. Cumpriu a função, porque mudou a frequência. Não estamos aperfeiçoando, como você falou, não estamos desenvolvendo ainda esses instintos humanos. Cada vez que eu desenvolvo mais um pouquinho, eu vou mudando a minha frequência. Então, o mundo que eu via de um jeito não vai ser mais daquele jeito, vai ser de outro jeito. E aí muda o desejo, modifica. Modifica a forma que eu sinto prazer, modifica a vontade, né? Modifica... Porque muita gente me pergunta assim, Andresa, qual a diferença entre desejo e vontade? O desejo é uma coisa superficial. Eu desejo comprar, sei lá, uma calça jeans. Né? Desejo comprar uma calça jeans. Passou 10 minutos, eu esqueci. Agora, a vontade é quase uma necessidade. Tá. Você não esquece em 10 minutos. Você não esquece em 10 minutos. Você pode esquecer por 10 minutos. Tá. Mas não mais que 10 minutos. Puta, eu quero muito aquilo. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo. Né? E eu falo isso porque tem muita gente que vem fazer o curso de psicanálise e espiritualidade, assim como um humano terapeuta, e tem muita vontade. A alma já está preparada, pronta para aquilo. Mas a régua ainda não está regulada.
né? Porque existe muita gente ainda, como tem o papel de juiz, algoz e vítima, muita gente no papel de juiz e algoz julgando os terapeutas holísticos ou qualquer outro tipo de terapia alternativa, assim como o psicanálise, porque está com a espiritualidade. Sim. E aí vem no medo dos alunos do ser taxado de charlatão. Cara, André, você compreende? Percebe que régua torta Que é régua essa? torta. E é Né? tão engraçado porque quem já entende, quem já entendeu um pouco isso, é tão rápido o movimento, porque daí ele Isso. aprende uma técnica, ou ele aprende uma coisa, e ele aplica na mesma hora. É um movimento tão rápido, né? O Pai Francisco disse uma vez pra gente, Pai Francisco é um dos guias que nos orientam aqui no Espaço Humanidade, junto com a minha mãe Maria. E ele diz assim, que quando a gente está não está no nosso caminho ou está muito inconsciente, no sentido não de consciência na mente, mas de consciência no coração, quando a informação encaixou perfeito, né? A ficha caiu. Que quando a gente não está nesse movimento ainda, da missão, do nosso melhor, tudo é muito, muito, muito lento. Mas muito. É uma vida inteira para virar uma chavinha de nada. Passa uma vida, 2, 10, depende, cada um. Quando você começa a fazer um movimento, que você ganha consciência daquele que é o seu processo, não é a consciência, funciona assim com todo mundo, mas eu não mudei a minha vida, não tem consciência. Tem banco de dados, é só um monte de informação que está na cabeça. Ele falou, quando ganha consciência de quem de fato você é, quando você busca isso, encontra e ganha, e sai desse julgamento, porque você vestiu, você incorporou de fato, o seu espírito ele encarna, né? Tem um momento que ele encarna. Tudo é quântico. Tudo é no mesmo minuto. É assim, é quase que você tá... É memória de futuro. Você já tá vendo o que tá acontecendo e aquilo vai acontecendo muito rápido. Você pensa, acontece. Você pensa, chega uma pessoa te dá a informação. Porque o universo, ele é rápido, ele tem... Pressa no sentido de... Não é uma pressa que nem a gente olha, mas ele é rápido, não precisa, não tem segredo pro universo. Pro universo é simples. Né? Pro universo só é. Não tem o que você chama de romancear. Não, em ponto. E aí, quando você ganha essa consciência, ele fala, então, qual é o caminho? Buscar o processo de consciência. Precisa entender tudo de todo mundo, porque a gente tem, assim, né, o terapeuta, alguns, né, não aqueles que já vão entendendo, enfim, ou que geraram muita dor, porque quem teve muita dor, ele já começa a não estar mais tão preocupado assim com o do outro tá falando. Sim. Porque doeu tanto que ele precisa sair daquela dor e ele quer sair de qualquer jeito. Aí o outro já começa a não ter tanta importância. Mas quando você começa a entender isso, é tudo muito rápido. É tudo muito, muito, muito rápido. E ele fala isso pra gente. E eu tenho comprovado isso. Né? E o Espaço Humanidade, a gente fala, em 4 anos, ele cresceu de uma maneira que nós olhamos e falamos... Quando a gente olha para trás, eu falo, gente, só faz 4 anos. Não é possível o movimento que aconteceu. Andresa, mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está estudando outras coisas. Sim, mas eu tenho pessoas que estão estudando as mesmas coisas que eu, que estão fazendo as mesmas coisas e que não conseguem nesse mesmo ritmo e às vezes nem conseguem. E quando eu olho para essas pessoas, eu vejo o quão potencial aquela pessoa tem e às vezes eu... ainda fico, caramba, como é que ela não tá conseguindo? Não faz sentido dentro da minha régua. Dentro da sua régua, é isso eu que vejo todo o potencial dela dentro da minha régua. Eu falei, não é possível que ela ainda não deslanchou. Mas ela não consegue, dentro do potencial que tem nela, a régua dela, o processo de consciência dela, dentro do processo dela, não dos outros, dela, não desenrolou. E aí tá lento ainda, e vai ficar lento até... que ela procure esse processo de autoconhecimento de fato. Não é autoconhecimento para saber falar, para falar para o outro. Não. Esse não é autoconhecimento. É um autoconhecimento de sentir paz de espírito. Paz. Que é diferente de tranquilidade, é diferente de não ter problemas, é diferente de não ter desafios. Sim. É ter tudo isso, mas enfrentar na paz, de boa.
É isso mesmo. Né? É. E eu já incorporei tanto, e eu entendo quando você fala, porque eu já incorporei tanto que tudo é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo, que é uma frase de Platão, né? Nem nossa, nós só fazemos repetir. A gente só repete o que já foi dito há milhões de anos atrás, e sabendo que tudo é polaridade, que às vezes eu perco noção de palavras. Outro dia, e mesmo porque na psicanálise tem algumas coisas que têm outro sentido, um aluno da classe falou assim, mas e se a pessoa é perversa? Você acredita que eu tinha esquecido o que é perversa? Porque para mim, como eu já aprendi olhar com os olhos bons, o pervertido, perversão é uma coisa modificada, alterada. Não tem nada a ver com ruindade, maldade. Eu não enxergo mais isso. Você teve que voltar Eu tive que perguntar às pessoas, pedir para os alunos, porque eu sou assim, o que eu não sei eu procuro aprender. Eu falo, procura no Google aí o que é perversão, porque para mim não fazia mais sentido. Porque já saiu dessa frequência de olhar para isso, né? Já saí da frequência da maldade faz tanto tempo que os outros falam que eu uso óculos cor-de-rosa. Que não é bom e não é ruim. Tem vezes que é bom, tem vezes que é ruim. Né? Porque tudo é polaridade. Mas às vezes tem palavras que eu tenho dificuldade de entender a maldade. Porque não existe. É só uma ilusão. Que é quando você zóia com o zóio bom, né? Zóia com o zóio bom. O trabalho da psicanálise é isso, é tirar o zóio da pessoa do ruim e pôr para a pessoa para o zóio bom. Se existe um problema que ela criou, ou problema, como eu costumo dizer, existe a solução. Se ela criou o problema, ela que cria a solução. Sim, é parar de ficar olhando com esse olhar ruim, perceber que tem uma questão que precisa ser tratada de uma maneira Só específica. Isso. É. Só isso. E aí é muito engraçado, porque assim, tem muita gente que acompanha a gente, que super entende tudo isso. Tem umas pessoas que têm uma baita disposição para entender e tem as dificuldades normais, porque é muito fácil a gente estar falando aqui, né? De uma maneira tão tranquila, mas não foi sempre assim. Nossa, a gente teve muita dificuldade. Então, é que faz muito tempo, a Márcia há mais de 20 anos trabalhando com a psicanálise e já trabalhava com espiritualidade, kardecismo, enfim, como ela conta no podcast que a gente fez dela, contando a história dela. Então, se você não viu, procura lá. E eu também, que venho da espiritualidade, desde a barriga dos meus pais, frequentando um centro, embora não me manifestasse espiritualmente ali, já era uma linguagem. E depois, todas as dores que eu passei, buscar o meu conhecimento, o meu processo de tristeza e dependência, enfim, e aí começar a estudar. Então agora a gente consegue falar de uma maneira um pouco mais elaborada, mas tem muita gente que tem muita boa vontade e também está nesse caminho. Mas tem algumas pessoas que é difícil, porque as pessoas que não concordam muito com essa nossa linguagem, né, que continuam vendo a coisa como coisa muito ruim, né, elas não acompanham o canal. Mas eu não sei o que é que acontece, que às vezes tem umas pessoas que mesmo não concordando com nada, porque o mundo é uma desgraça e você tá falando que o mundo é bom, elas acompanham. Eu, de verdade, não consigo entender por que uma pessoa... Assim, a sensação, se eu for pensar de maneira... Claro que eu não quero ser mal criada aqui, mas não tem outro jeito, né? É assim, ela se odeia, né? Porque ela tá assistindo um canal que ela não concorda com nada, que ela odeia o canal, que tudo que a gente fala, ela discorda de tudo, ela vai se sentindo mal... E ela continua assistindo. Eu fico, gente, mas por que você tá fazendo isso com você? Você tá gerando sofrimento pra você. Qual é a função? Isso, mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que as pessoas fazem isso, é natural, sem perceber, e ainda gasta o tempo dela mandando mensagem. Qual é o sentido, gente? Se eu não gosto de uma coisa... Simplesmente eu não assisto, como você falou. E se alguma coisa me move para assistir, porque vai que eu sou masoquista, gosto de sofrer. Também. Perder meu tempo mandando mensagem por causa de quê? Porque, na verdade, gente, isso gera... Ela tem um gasto de energia que se ela não gosta, não tem nenhum problema. Por quê? Porque alguma razão nela prefere que ela goste ou sinta prazer em outras coisas, até para que ela possa gastar o potencial energético dela para gerar uma solução, por exemplo, para aquela coisa.
né? Que quando ela olha, gera uma motivação, uma vontade de modificar aquela situação, né? E cada um não está no lugar perfeito e tudo é perfeito. Então, a motivação de cada um, ela é justamente para servir ao mundo, né? Para ser servo do universo, para resolver alguma questão que o mundo tenha. Então, se ela não gosta daqui, ela gosta mais de uma outra coisa, então tá tranquilo. Por quê? Porque eles olham, porque não é isso, porque o mundo tá mesmo, você não tá vendo aí a desgraça que tá no mundo. Não é que a gente não necessariamente tá vendo, mas a gente acaba olhando, a gente vê as coisas que acontecem e a gente não é condescendente com essas coisas. Mas assim, o que eu posso fazer para gerar alguma coisa que vá ajudar o mundo a ficar melhor? E o que eu sei fazer é isso que a gente está fazendo agora, é levar a consciência que cura. Esse é o meu melhor. Então, se eu puder ajudar o mundo com um pouco mais de consciência, então se uma pessoa que está perdida começa a olhar a partir desse olhar e ela começa a se melhorar e melhorar o entorno dela, eu estou fazendo a minha parte com o mundo com aquilo que eu tenho de melhor. É mais do que isso, né? Como você já disse, né? E o ditado, adoro o ditado popular. Porque tem perfeitos, fundamento, né? Que é aquela história do o boi só engorda sob os olhos do dono, né? Que você fala que tudo que a gente está, a atenção cresce. Por quê? Porque nós estamos doando a energia. Então, quando eu não gosto de uma coisa e eu permaneço ouvindo, ou assistindo, ou falando do assunto, inconsciente, sem eu perceber, sem eu saber, era sem saber até ouvir hoje, né? Porque agora que ouviu já não é mais inconsciente. Eu estou dando energia e aquela situação só vai crescer. E está crescendo porque eu estou dando atenção. Sim. Então é só, sabe, não precisa nem muita coisa, é só parar de dar atenção para aquilo que você não gosta e não gastar a sua energia com aquilo. Isso, esse olhar vale para todas as coisas. Porque também se a gente olha para toda a coisa, a desgraça, a coisa ruim que está acontecendo, nós colocamos o nosso olhar aí. E aí, naturalmente, também estamos dando o nosso. Então, colocar energia é muito mais do que colocar a atenção. É colocar de fato o seu potencial energético. É doar magnetismo para alimentar. Isso vai criar uma massa. E essa massa vai, em algum momento, vir a materialização. Ou por você, ou por outrem. E isso, mas o pior é que o trem, nossa, isso saiu lá do fundo do baú. Viu? O pior é que essa massa se materializa na vida da pessoa, porque é a energia dela, então volta para ela. Ela é o criador, né? Mas sabe, a emoção que dá, a emoção não, o sentimento que dá quando você alimenta uma coisa dessa, é um sentimento de revolta. Olha a palavra, revolta, voltar novamente. E a pessoa entra num looping. Entra na crise, sai da crise, entra na crise, sai da crise. Por quê? Porque está no movimento de revolta. No lugar de assim, está em crise, bom, não posso fazer nada, então eu vou fazer o meu melhor, que é cuidar da minha vida. Ou se posso, levanto e vou agir. Como no caso, eu estou falando que eu não posso, porque eu não sou eu a causadora de crise de ninguém, porque eu não crio nem crise na minha vida, quando mais na vida dos outros. Esse negócio do looping é muito legal, porque eu dou um exemplo, porque o nosso público é muito... Agora a gente vai, né, dar uma boa mexida aí, porque quando a gente traz a psicanálise, a gente sabe que não é só pela linguagem, mas é pelo campo energético, né? Sim. Tudo se movimenta e mais pessoas vão entrar no nosso radar, aí nós vamos entrar no radar dessas pessoas, é natural, é por frequência. Então eu uso, como muita gente da nossa audiência acaba falando do símbolo do infinito, né? Então quando você fala de looping, para mim o símbolo do infinito é uma coisa que todo mundo olha, né? O holístico, quem gosta de espiritualidade, e aí e parece sempre uma coisa bonita, né? Só que se você está na merda, vai ser infinitamente na merda. Porque o símbolo do infinito, é isso que você está dizendo. A volta, a revolta. E aí você está com aquele olhar, é infinitamente um looping de coisa boa e coisa ruim, coisa boa e coisa ruim. Então, qual é o infinito que você quer gerar para você? Mas agora eu vou começar a pensar positivo. Não é uma questão de pensar positivo. O pensar positivo só vai facilitar o seu processo de pensar, né? Sim. Mas é de fato começar a olhar
Mas ele não vai resolver o seu problema. Vou ficar aqui pensando positivo e a coisa vai mudar sozinha. Não necessariamente, mas como é que eu olho positivamente para tudo aquilo que existe na minha vida e aquilo ainda que seja ruim ou dolorido, como é que eu posso olhar com olhos bons para aquilo, entender que por alguma razão aquilo está na minha vida e que lição aquilo quer me trazer. Aí eu começo a perceber que ali tem uma lição, que ali tem consciência, que ali tem Deus, que ali tem o universo, tentando trazer para mim alguma informação para ser transformada, transmutada e superada no sentido de para que venha uma nova lição, né? Aí eu começo a olhar positivo. Aí esse é um positivo, porque aí eu começo a sentir positivo. Eu começo a amar, inclusive, aquilo que me gera alguma dor. Então, eu não sou infeliz. Eu sou uma pessoa feliz, em paz, que tem um problema. Sim. Porque uma pessoa que é holística, você não tem problema. Não, eu tenho felicidade. Mas tem dia que eu tô triste. Isso não me faz infeliz. Estar triste não me faz ser uma pessoa infeliz. Sim. E estou infeliz? Posso estar infeliz também. Acontece. A gente estar infeliz. Não conheço ninguém, Andresa, que tenha, por exemplo, uma dor de cabeça. E tá feliz com aquela dor. E tá feliz. Ou então tem uma espinha, uma testa na espinha e tá feliz. Então a pessoa não fica feliz. Tem alguém com uma testa na espinha que tá ali dando risada. É o anjo da guarda que tá com a testa na espinha. Então fica feliz? Não, fica infeliz. Por quê? Porque eu queria estar bonito, queria que a maquiagem ficasse legal. Estou infeliz. Qual é o problema em ficar infeliz? Acho que eu usei infeliz, mas não era o infeliz. O que eu queria dizer era paz de espírito. Que você colocou. Você tem uma paz de espírito. Tenho uma paz de espírito, mas tenho uma espinha na testa que tá me deixando infeliz. E nesse momento que eu vou na festa, eu não queria estar com essa espinha na testa, mas eu continuo com paz de espírito. Sim, porque eu vou na festa e já chego lá falando, gente, olha, tem uma testa na minha espinha. Todo mundo já vai ver, ninguém vai prestar mais atenção, porque eu não estou querendo esconder nada. Coçou de novo e acabou o problema. Exatamente. Porque aceitação é a palavra. Aceitação é a palavra. Porque senão eu começo a entrar e aí eu vou dando tanta atenção para minha espinha na testa, claro que isso aí é só uma história, e pode ser milhares, que aí o outro vai falar, viu? Nossa, você viu a espinha que tava na testa dela? Aí eu já começo. E eu tô criando, e quando eu coloco, quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade, né, eu atraio, primeiro que eu me coloco eu saio do altar, né, da santa, ou que tá lá em cima, e venho para uma condição de igual. E aí, naturalmente, você é igual a todo mundo. Sim. E quando eu falo sempre, por exemplo, a gente fez o evento ao vivo, e aí vem algumas pessoas que vão ou dar uma palestra, ou contar um pouco da história, da transformação, enfim, um estudo de caso que acontece com ela mesma, e elas ficam muito nervosas, ficam muito felizes e muito nervosas, porque não é uma coisa natural que elas fazem, né? Os nossos terapeutas que vão lá e vão explicar alguma coisa, para mim já é mais natural, para você também, que dá aula, e não tem problema com vídeo, enfim, diferente deles. E aí, quando eles estão muito nervosos, a primeira coisa que eu falei, primeiro que você vai falar lá a sua história, não é pra você inventar nenhuma história, não é pra você criar, é pra você ser você. Sim. Não é um personagem, não é nada disso. E outra, fala pra eles que você tá nervoso. Né? Quando você coloca, fala, ai gente, desculpa, eu tô tremendo, eu tô super nervoso, e assim, se eu errar alguma coisa, eu já queria pedir desculpa. Automaticamente você desce do palco, né? Você tá ali só pra todo mundo te ver, mas você não tá superior a ninguém, e todo mundo passa a ficar do seu lado. Energeticamente, isso é muito maior do que só um conceito de uma maneira de se comunicar. Não é uma artimanha não é uma da técnica, comunicação, né? entende? Isso. Uma artimanha de persuadir e fazer com que o outro faça o que eu quero. Não é isso. Quem usa com essa intenção terá, esse resultado terá. Quem usa com a intenção de fato, eu não sou melhor do que ninguém, eu só trilhei um caminho que agora eu tô para dividir. E eu estou extremamente nervoso, então se eu tremer, se eu derrubar o microfone, desculpa, a gente se coloca como igual, que é o que a gente é, né? Sim, e aí eu saio dessa frequência de ver o estar nervoso, derrubar o microfone com os olhos feios, como eu falo. Eu saio da frequência do olhos feio,
ponho o meu zoinho no ar, é natural, todo mundo é assim. Todo mundo que vai fazer uma coisa, seja qual for a coisa, pela primeira vez, vai tremer, vai transpirar. Todo mundo vai, né? Todo mundo. É assim que funciona, tá tudo bem. É nós, mano, como eu costumo falar. Né? Mas a palavra é aceitação. Você falou do Chico, você falou da Mãe Maria. Para mim, quem ensina é só Exu e baiano. Como um dia um baiano chamou e falou assim: Dona Márcia, a senhora inventa muita coisa, a senhora tem que aprender a pôr um ponto final. E ponto. Não fica de mimimi. Né? Porque eu sou mais grossona, então eu aprendo mais Eu também aprendo porrada. assim. E a Márcia já falou isso pra mim, Andressa. O baiano me disse, eu vou dizer pra você. Você precisa aprender a pôr ponto final. Porque tem coisa que não tem uma explicação. Não, só é. E ponto. Né? Eu não gostei por causa disso, daquilo. É a história, é o romance. É o romance. Eu não gostei, por quê? Não gostei, ponto. Simplesmente eu não gostei. Sim. Ou eu gostei, ou eu quero, ou eu não quero, ou eu queria até agora não quero mais. Mas né? até Também agora você queria. isso. Eu queria, mas agora eu não quero mais. E ponto. Aí eu tomei bronca nessa sessão de psicanálise que eu precisava aprender e ponto. E aí você fala do Exu e eu acho que uma hora cabe a gente fazer um tema só para falar do Exu protoforma. Eu acho tão legal isso, porque tem um olhar tão feio pro Exu, como se ele fosse um bicho feio, uma coisa ruim, e não é, gente, não é. É claro que a gente precisa aprender a distinguir o que são esses seres que se intitulam Exus, né, falam que são uma coisa, e que na verdade estão só fazendo bagunça de um Exu de fato. Isso, né? que De um Exu Exu de é fato, uma energia, é uma né? energia, e aí falar da protoforma, eu acho que isso é um tema bem legal pra gente falar uma hora, e aí dividir mesmo, por isso que alguns agora estão dando muito nome de guardião, pra separar, né? Que é o mesmo Exu. É o mesmo Exu. Tá? Só que pra separar dessa conotação ruim que ficou, dá um outro nome e aí todo mundo aceita. Como, né? Se chamam aí, vamos chamar de anjinho da guarda, aquele fofinho, é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa e eu adoraria, porque os Exus são excelentes psicanalistas. Os Exus é uma classe de espírito que, quando incorporado, ele não fala para você, faz isso, aquilo e aquilo outro, ele joga. Ele fala, a senhora fez isso uma vez, aconteceu isso, a senhora fez isso a segunda vez, aconteceu isso, a senhora vai fazer de novo? E aí você fica lá boiando, sem entender o que você fez, mas o que eu fiz, o que eu não fiz, mas ele desperta a sua consciência. Isso, não é que ele vai lá e te dar a informação, não. É assim. Não. É a energia de Exu em nós, e quando eles se comunicam conosco é para nós darmos forma a alguma coisa. Sim. Mas no outro programa a gente vai falar disso, que eu adoraria. E é bem legal isso que a Márcia está dizendo, porque muita gente me acompanha, e eu falo muito da Mãe Maria, que é quem pôs tudo isso para acontecer. É um grande projeto comum, mas é uma grande orientadora e um ser que orquestrou tudo isso no campo astral, nos sustenta nisso. Mas eu sou muito amorosa, de verdade, eu sou, mas também muito quem ensina, se vocês que me acompanham tiverem esse pouco de percepção, esse jeito, essa pegada de colocar como realidade, como verdade, é muito manifestação da energia Exu, né? Do meu Exu, que é meu guardião, que sempre me acompanha, e quando a coisa enrosca, ele encaixa e segura firme, e a hora que tem que colocar essa verdade, mas eu sou santo, então você fez isso, e aí? Que é o que todo mundo, muita gente que me acompanha, fala assim, caramba, muitos colocam um tapa na minha cara, choque de realidade, e é isso que a Márcia está dizendo, é muito da energia, desta força que manifesta a gente se perceber, né? Perceber que nós estamos aí nesse caminho, tá todo mundo, eu tô falando que o outro fez e também o que foi que eu fiz. Sim, criar uma nova forma, né? É o protoforma, criar a nova forma. E a gente fala um outro podcast, só pra gente falar disso, vai ser bem legal, podcast, né? Eu sou dislexa, falar esse nome pra mim é praticamente um palavrão, podcast. Tá difícil. Mas é isso, acho que foi bem legal hoje, espero que tenha dado pra vocês compreenderem
é um pouco disso. A gente começa falando de uma coisa, né, que é da régua e do conteúdo, mas a gente permite que vá caminhando como tem que ser, porque a gente vai respeitando o fluxo da própria energia, porque não é a Andresa nem a Márcia, é uma energia que quer se manifestar. Existe o desejo de vocês de receberem. Então, tudo isso está em jogo. É muito mais do que só escolho um tema e falo e não vou mudar do tema. Tem uma razão de ser assim e a gente simplesmente obedece. Sim, porque, né? Porque assim que é. Não, porque é. Somos, mesmo que a gente não queira obedecer, a gente não tem controle sobre isso. Isso foi o que eu e a Andresa conversávamos agora há pouco. Ser funcionário corporativo é ótimo, você chega lá, bate o cartão, aí você vai ficar o dia inteiro, você pode até passar o dia inteiro fingindo que está trabalhando. Agora, quando você é funcionário do universo, cara, você não tem sábado, domingo, você não bate cartão, vai que vai no fluxo. Você é funcionário do universo. E quando você é funcionário do universo, também tem uma diferença do corporativo, do corporativo convencional, né, gente? Mas no corporativo tem um monte de gente que é funcionário do universo. Sim. Tá? Não é porque não trabalha com espiritualidade que não é. Não, trabalha, é feliz, manifesta o seu melhor ali, dá o que tem de melhor. Então, é ali, ela manifesta, ela é funcionária do universo. Tá? Mas também, quando está infeliz, existe a possibilidade de você pedir a conta. E quando você cumpre com uma missão e é funcionário do universo, não dá para pedir a conta. Não tem que pedir a conta. Eu até falei errado. Eu falei errado no sentido, não me expressei bem. É ser do corporativo, como a Andresa falou, pode ser o funcionário do universo, e ser autônomo como funcionário do universo. Tá. Né? Então, quando você é no corporativo, você bate o cartão, pode fazer de conta. Quando você é autônomo e funcionário do universo, não tem o fazer de conta. Você faz e você continua fazendo sempre. Né? Então é isso, gente. Então, que a gente desperte aí os funcionários do universo, que é a consciência que cura, né? Quando a gente começa a entender tudo isso. E a gente vai ficando por aqui. Então, esse foi mais um podcast do Humanoterapeuta. Eu aqui com a Márcia Marins. E eu espero que você tenha gostado. Esse conteúdo fica nas nossas mídias sociais, no YouTube, como um vídeo, e em todas as plataformas de podcast para vocês escutarem, reverem, enfim, quantas vezes vocês precisarem. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem, curte as nossas páginas, sinaliza para quando tiver um vídeo novo vocês receberem. A gente se compromete a colocar sempre coisa de conteúdo, de qualidade. Em nenhum momento a gente vai fazer por fazer, né? Se for para fazer por fazer, a gente não vai servir o universo. Então a gente vai sempre colocando conteúdo de qualidade e é isso que a gente... Porque é assim que a gente cumpre com a nossa função no mundo. Então é isso, gente. Pessoas, tchau, até o próximo com um outro assunto que vai ser com certeza interessante, porque a nossa vontade é o desejo de vocês é a nossa vontade, não é? É isso. Então, é isso, gente. Obrigada e a gente se vê no próximo podcast.